Num primeiro momento, o psicanalista Sigmund Freud acreditava que o trauma era um evento externo tão intenso que provocava um excesso, um impacto psíquico que o sujeito não conseguia processar ou compreender no momento. Com base em suas observações clínicas, Freud elaborou a chamada teoria da sedução para explicar esse fenômeno. Ele acreditava que o trauma se estruturava em dois tempos. No primeiro, o sujeito vivenciava uma cena de abuso sexual, geralmente na infância, envolvendo um adulto, normalmente o pai do sujeito, como agente da ação. Já o segundo tempo seria um novo acontecimento que resgata a cena e lhe dá o sentido de que aquilo que aconteceu foi de fato um abuso. Sendo assim, a cena só se torna traumática após a ressignificação que o sujeito dá à sua memória do que aconteceu. Freud abandona essa concepção do trauma. Por um motivo lógico, todos os seus pacientes relatavam traumas, chegando sempre a uma suposta cena de sedução por parte do pai. Sendo assim, Freud percebe que deveria criar uma nova teoria sobre o trauma, pois não era possível que metade da Viena daquela época fosse composta por pais pervertidos. Com isso, o psicanalista passa a uma segunda tese. Tendo em mente a ideia de que uma cena só passa a ser traumática após a ressignificação que o sujeito faz do que aconteceu, Freud passa a colocar um acento maior no modo como o sujeito vive psíquica e simbolicamente aquela cena que considera traumática. Ou seja, para ver o trauma, não é necessário que tenha acontecido de fato uma cena de abuso na vida do indivíduo. Nessa nova concepção de Freud, o trauma advém da fantasia que o sujeito criou em relação àquilo que aconteceu. Entende-se que é a significação inconsciente atribuída a uma cena que confere a ela sua força traumática. A terceira tese de Freud sobre o trauma está presente no contexto de seu texto Além do Princípio do Prazer, de 1920. O mundo tinha acabado de vivenciar a Primeira Guerra Mundial, e Freud estava muito intrigado com o fenômeno das neuroses de guerra. Esses indivíduos sofriam por uma repetição compulsiva de cenas desprazerosas que haviam vivido no campo de batalha, que retornavam em forma de sonhos, crises de angústia, sensações corporais e comportamentos repetitivos, como se estivessem condenados a reviver de forma incessante os momentos mais angustiantes da guerra. Esse fenômeno levou Freud a formular a hipótese de que essa repetição de eventos desprazerosos seria uma tentativa de elaboração do que aconteceu. Sendo assim, passa-se a uma concepção do trauma como um aumento de excitação psíquica que insiste em retornar porque algo não pôde ser simbolizado no momento em que foi vivido. O psicanalista Jacques Lacan aprofunda essa ideia e vai dizer que o trauma é o encontro com aquilo que ele chama de real. Ou seja, o que retorna no trauma não é o fato em si, mas a falha na simbolização, o que ficou de fora, o que não foi dito. Ao não ser simbolizado no momento de sua irrupção, o trauma insiste em retornar como um real inassimilável, que marca o sujeito. E marca não pelo sentido, mas justamente pela falta dele. Concluindo, o trauma então não é só uma lembrança dolorosa. É uma marca do que o sujeito não conseguiu dizer, mas que retorna como sintoma, como angústia, como repetição, e é justamente aí que a psicanálise atua, escutando o que insiste onde faltou palavra.